Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Lembrando, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso, pelo menos o meu, Papa Bento XVI, não posso falar o Papa de todos, que nem todos gostavam dele. Ele ficou pouco tempo, o seu papado foi de pouco tempo, mas de muita intensidade no sentido cristão verdadeiro. Por isso, talvez muitos não gostem dele. O jeito dele de querer as coisas muito certas em Deus, e esse que tem que ser o princípio do cristão, sem obrigar, mas mostrando o caminho correto, indiferente de quem vai gostar ou não. Mas o dever de um papa, de um bispo, arcebispo, de um cardeal, de um padre, é de sempre levar o caminho correto de Cristo. Não importa a situação, não importa se as pessoas gostam de você ou não. O importante é você servir a Deus. Nós somos servos primeiramente de Deus. A gente tem que seguir Jesus Cristo no seu amor, ou seja, tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível e convidá-las a participar desse banquete celestial. E o Papa Bento XVI, ele fez muito bem isso. Por isso que tiraram ele rapidinho do seu papado. O Papa Bento XVI, quando ele entrou, ele já foi rejeitado no seu próprio país. Se não me engano, na Alemanha, rejeitaram alguns cardeais, arcebispos, nem sequer cumprimentaram ele. E nós podemos saber no decorrer da história por quê. A Alemanha anda numa ideologia contrária aos princípios cristãos, como tantos outros países. Bento XVI, uma frase que eu recordo dele, uma vez ele falou: não queremos a igreja lotada, se não for para vir buscar o Senhor de verdade e sairmos transformados. Porque a igreja em si, ela não é só ali entre quatro paredes, ela tem que ser vivida no nosso dia a dia. E o que ele quis falar com isso, que ele falou ainda mais, ele falou: não importa se tem 5, 10 pessoas, mas que sejam aquelas pessoas que realmente querem mudar de vida, transformar. As portas da igreja vai estar sempre abertas a todos, mas não aqueles que procuram mudar as coisas de Deus. E eu gostei muito, não foi especificamente dessa maneira, eu quero deixar bem claro aqui, eu estou colocando as minhas palavras, mas ele está totalmente, na minha opinião, ele estava totalmente correto. Porque muitos vai e querem, isso aqui é chato, vamos tirar. Esse negócio já é antiquado, já é do passado, Deus tem que evoluir. Mas evoluir para onde, meu irmão e minha irmã? Se não fosse Deus, os preceitos, os mandamentos, o auxílio divino em nossas vidas, estava me perdoe a palavra, estava um lixão ambulante aqui na terra de tantas coisas erradas. Se nós formos por capricho de alguns fazer a vontade do mundo, já não é mais uma igreja cristã católica de Cristo, e sim do mundo, mundana. E o Papa Bento XVI, ele extraía muito bem isso,
E ele era centrado, um teólogo magnífico, na minha opinião. Eu cheguei a conhecer, não pessoalmente, mas a acompanhar. Eu era muito pequeno ainda, mas acompanhei o Papa João Paulo II, que eu tinha um carinho imenso. Ele tinha um coração enorme. Papa Bento XVI. E o Papa Francisco atual, né? Mas eu sempre continuei nas minhas orações pelo Papa emérito, o Bento XVI. Por várias coisas que aqui eu não vou colocar, que são minhas opiniões, mas o que eu quero falar é o seguinte: ele não se preocupava com quem ia gostar dele. Ele estava preocupado em servir a Deus, e servir a Deus, muitas vezes, é ser recusado pelo mundo, assim como ele foi. Em alguns países, uns mais, outros menos, mas eu acredito que em todos os países, porque ele tinha aquele jeito sério dele de tratar as coisas de Deus com seriedade, coisa que nós hoje não temos. Nós queremos agradar a todos, fazer o que os outros querem só para que eu me sinta bem. Ó, eu gosto de tal padre por causa disso e disso. Não tem que gostar de mim, nem daquele, nem daquele. Tem que gostar de Deus. Se eu ensino os caminhos corretos, eu não preciso que ninguém me reconheça. Eu não procurando o reconhecimento humano em si. Aquele que serve a Deus tem que procurar primeiro o reino de Deus, e assim todos nós, humanos aqui na Terra. E são totalmente contrário ao nosso pensamento, o nosso querer. É a mesma coisa de eu tentar agradar a pessoas. Eu nunca vou agradar, porque as pessoas não são agradadas assim. Quando você falhar, no mínimo possível, todos eles vão se revoltar contra você. Jesus, que fez muitos e muitos e muitos e faz até hoje milagres, curas, até hoje. Eu canso de ver isso, canso não, que é sempre bom ver, mas no modo de falar. E as pessoas, elas no primeiro instante de uma dificuldade já questionam Deus, não reconhecem o milagre que Deus fez na vida deles, de nós. Nós temos muito disso, Pedro. E o Papa Bento XVI, ele era bem claro. E eu concordo com ele. Vocês podem não gostarem de mim também. Tem tantas pessoas que não gostam. Mas o importante não é isso. O importante é que eu sempre tento levar a vocês, assim como eu quero para mim, o melhor. Muitas pessoas pararam de me seguir. Não, me seguir não, que eu sempre falo que me seguir, eu acho que eu não sou nenhum astro para ninguém me seguir. Mas seguir esse canal porque muitas vezes eu não falo o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir para melhorar. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha umas pessoas que eu convivia durante muito tempo, convivo até hoje. E eram pessoas muito duras, esse modo de falar, de agir, de pensar. Eu não mudei elas, mas eu continuei tratando como eu trato todas as pessoas, com carinho, com amor, com respeito, como Deus nos trata sempre. O exemplo está em Cristo Jesus. E eu tento sempre, não estou falando que eu sou igual, mas eu tento sempre agir da maneira melhor em Cristo Jesus, seguindo os seus ensinamentos que Ele nos deu como exemplo. E
você pode me perguntar, e aí, mudou? Não, não mudei. As pessoas só mudam quando querem mudar de dentro para fora. Não mudou totalmente. Mas toda vez que essas pessoas vão falar comigo, elas pensam como é que vai agir. Ou seja, em vez de ser com um tapa, faz uma carícia. Se é que vocês me entendem. As palavras muito ásperas vão sumindo, porque você trata tão bem aquelas pessoas que elas se sentem mal de falar, de fazer, de agir, muitas vezes mal com você. Porque nós temos que ver que a pessoa, muitas vezes, ela viveu 20, 30, 40, 50, 60 anos daquela maneira. Não vai sair da noite para o dia. Mas ao ver que alguém, mesmo ela sendo daquele jeito, tem pessoas que tratam com respeito, com carinho, com amor, eles vão ali dentro, vão, mesmo sem perceber, mas nós temos um cérebro maravilhoso que Deus nos deu e que vai transformando, e nós temos um coração espiritual que vai se transformando e transformando-nos aos poucos. Por isso, não importa se as pessoas vão gostarem de mim ou não, de você ou não. Só faça o que é certo, mas não tente agradar fazendo coisas que é impróprias, coisas que são mundanas, coisas que vão te tirar da graça de Deus e tirar a pessoa da graça de Deus. Bento XVI era bem isso. Ele não se incomodava com as pessoas que recusavam, que tinham muito na igreja, que recusaram ele como Papa. Ele foi aquele escolhido pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza disso. Mas o mundo o recusou. E muitos que estavam na igreja recusaram. Porque ele queria as coisas corretas, certas em Cristo Jesus, do modo que tem que ser. Por isso, tenho certeza que ele foi bem acolhido pelos anjos, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele, em primeiro lugar, ele se viu a Deus, tentando sempre levar o maior número de filhos e filhas de Deus, da maneira correta. Aceita quem quer, é o livre-arbítrio. E ele sempre deixou, ele nunca forçou, mas ele mostrou o caminho. E o caminho não é o que nós queremos, fácil. Não foi fácil para Jesus, vai ser para nós porque nós somos especiais? Não, pelo contrário, especial era Jesus, é de Jesus até hoje. Nós não somos nada, temos que cair na real. Mas nós inventamos ideologias, nós inventamos uma vida que não existe só de coisas maravilhosas, de flores, arco-íris, de fantasias. A vida real é bem diferente. E para nós alcançarmos o que nós viemos aqui, vamos dizer, o nosso certificado de conclusão nessa passagem por essa vida, que é uma escola, nós temos que passar por várias situações, mas nós só não podemos perder a direção, o caminho da verdade da vida que é Cristo Jesus. Fora dele não se encontra nada. Fora dele nós estamos perdidos, pode acreditar. Por isso, a minha homenagem, entre aspas, desse pobre pecador que aqui vos fala, é que um grande Papa se foi, mas um grande intercessor
nós adquirimos. E que muitos de nós possam acordar para uma vida melhor. Quando a igreja se abre, a igreja não é restrita às paredes, ela está lá fora. O povo está lá fora. As casas são igrejas. Você é uma igreja do Espírito Santo. Quando nós nos deixamos ser agraciados com essa graça de Deus e vivermos realmente numa vida, se bem que hoje é difícil, porque o mundo nos atrai de tal maneira, nos engana de tal maneira, que muitos caem na ilusão de poder, de conseguir coisas aqui, ali, não importa como, o importante é o conseguir. E a vida do cristão não é essa. A única coisa que nós temos que almejar é vivermos cada vez mais juntos de Cristo Jesus, parecidos com Cristo Jesus no nosso modo de agir, de pensar, de falar, de viver a nossa vida. Muitos de vocês podem não concordar, eu sei, muitos não gostam. É como um pai que dá um conselho ao filho, por bem do seu filho, da sua filha, e eles dizem, a minha vida manda sou eu faço o que eu quero, e desobedece, e segue o seu caminho. E, infelizmente, muitas vezes lá na frente se arrepende, mas muitas vezes não tem como voltar atrás. Porque o pai, quando proíbe, a mãe, quando proíbe, seu filho, entre aspas, não vai para esse lugar, não vai para esse caminho, estão te enganando, você não tem amigo, esses não são seus amigos. São pessoas que querem só o mal. Quem é amigo, não faz isso nem leva para esse caminho. Mas nós não ouvimos a voz desse pai, desta mãe. Você imagina um Deus que, para acreditarmos, temos que ter fé, porque nós não ouvimos pessoalmente, nós só ouvimos falar. Se nós não acreditamos naquilo que vemos, que é terreno, que é mundano, entre aspas, como é que nós vamos acreditar nas coisas celestiais e espirituais? Nós temos que pensar, nós estamos nos fins dos tempos e não acordamos ainda para a realidade da vida. Queremos lutando por tantas coisas insignificantes desta vida. E de repente ela acaba. E acaba para todos. Acaba aqui. Essa passagem. Será que eu consegui o meu certificado para a próxima fase? Ou será que eu fui reprovado? Que possamos meditar, compreender, estudar mais profundamente as coisas do alto e procurá-las, porque é elas que realmente interessam para nós. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, meu Deus e meu tudo. Obrigado, Senhor, por essa meditação. Obrigado por vós ter nos dado pouco tempo. Durante pouco tempo, tivemos a graça de estarmos com o vosso servo, Bento XVI, que tenho certeza que foi acolhido por vós. E eu peço pela intercessão dele, de Nossa Senhora, de São Miguel, São José e todos os santos e santas do céu, para que interceda junto ao trono por nós, para nos conceder a graça de termos a inspiração do Espírito Santo para vivermos uma vida voltada a Deus e não ao mundo. Que sejamos e almejamos as coisas do céu, as coisas espirituais e não as mundanas da terra, da carne.
Por isso, Senhor, vos peço, fortalecei-nos, nos preenchei com o vosso Santo Espírito e nos guiai nessa caminhada dura, mas que sabemos que somos já vitoriosos, porque estamos no lado daquele que é único, que é onipotente, é onisciente, é onipresente, está em todos os lugares, é o começo, o meio e o fim, é o alfa e o ômega, é o Criador, é o nosso Senhor e Salvador. Tudo isso vos peço, ó Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que desça sobre todos nós as bênçãos desse Pai maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre com cada um de nós. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Fiquem com Deus, uma ótima, abençoadíssima semana, maravilhoso e abençoadíssimo ano, que seja na presença do Senhor para enfrentarmos e vencermos todas as batalhas que possam aparecer na nossa vida. Paz e bens, paz e luz a paz, Senhor Jesus, lembrando sempre que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Procure sempre o caminho do Senhor. Não importa se ele seja mais árido, mais pesado, mas ele nos ajuda a caminhar e a levar essa pesada, muitas vezes, cruz. Ele nos deu exemplo. Vamos segui-los.